Olá, meus amigos, que Deus abençoe a sua vida poderosamente no nome do Senhor e Salvador Jesus. Não importa o que você passou na sua vida, importa o que você vai fazer com tudo que você passou. Meu irmão, minha irmã, se a vida hoje ela não te ensina, entenda bem, porque nós temos que aprender com os erros. Não ficar se acusando, se condenando. Na verdade, todo mundo erra. Mas você tem que aprender com os teus erros. Erro no relacionamento, no trabalho. Meu irmão, minha irmã, tem pessoa que ela sempre cai nos mesmos erros. Eu fico tão triste de ver. E o que vai ser do teu futuro? Você já pensou? Pense nisso. E venha ler a Bíblia comigo todo dia. Nesse canal, você lê a Bíblia todo dia e no final você ora. Eu tenho a certeza que Deus há de abençoar a sua vida, há de abençoar a sua casa, em nome de Jesus. Porque a nossa leitura de hoje é livro de 2 Coríntios, capítulo 10. Diz assim a palavra do Senhor. E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e pela benignidade de Cristo. Eu, que na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. 2. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, e servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam, como se andassem em disposição de mundo proceder. Versículo 3. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortaleza, anulando nós sofisma. Porque quando a pessoa está na carne, entenda bem, ela se irrita fácil, ela fica nervosa fácil. Então a nossa arma contra o inimigo é não andar na carne. Só que a Bíblia diz que a carne milita contra o espírito. Por isso tem muitas pessoas hoje que elas não conseguem permanecer. Tem muita pessoa que ela se batiza nas águas, Deus coloca o Espírito Santo. Só que a velha criatura vai continuar dentro da pessoa, é a carne. Por isso que você se batiza e no início você consegue, né? Tem pessoa que uma semana, 2 dias, outras um mês, e depois ela volta. Por quê? Porque quando você se batiza, você tem que alimentar mais a nova natureza do que a velha natureza que está dentro de você. Porque você se acostumou ouvindo aquela música do mundo, naquele vício, indo àquele lugar, com os amigos. Então, se você não estiver em oração, lendo a Bíblia, a tua carne vai prevalecer. Então você não vai destruir o inimigo. O inimigo do olho grande, da inveja, entendeu? A angústia, a tristeza, a ansiedade, a depressão, problema no relacionamento. Tem pessoa que ela vem para a igreja, ela continua com o mesmo problema, porque alimenta mais a velha criatura do que a nova criatura. E não é fácil alimentar a nova criatura, porque pode ver, você não consegue vir aqui às vezes de 10 a 15 minutos, ler a Bíblia e orar comigo. Mas olha quanto tempo você fica diante da televisão, mexendo às vezes no celular. Você entendeu como é difícil, irmãos, alimentar o espírito? Você tem que lutar contra a tua vontade, porque não é fácil. E aí no versículo diz assim agora para você ver, irmão, é muito forte isso. Capítulo 10, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Achou aí? E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, elevando cativo
todo pensamento e obediência de Cristo. 6. Estando pronto para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. 7. Observai o que está evidente. Se alguém confia em si, que é de Cristo, pensa outra vez consigo mesmo, que assim como ele é de Cristo, também nós o somos. 8. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação, e não para destruição vossa, não me envergonharei. 9. Para que não pereça ser meu intuito, intimidar vós por meio de cartas. 10. As cartas com efeito dizem, são graves e fortes, mas a presença pessoal dele é fraca e a palavra desprezível. 11. Considere o tal isto, que o que somos na palavra, por carta, estando ausente, tal seremos em atos quando presente. 12. Porque não ousamos classificar-nos ou comprar-nos com algum que se louve a si mesmo, mas ele, medindo-se consigo mesmo e comparando-se consigo mesmo, revelam a insensatez. Você viu, meu irmão, minha irmã? Ou seja, você determina o teu futuro. Entendeu? As tuas escolhas hoje, por isso que você tem que escolher ler a Bíblia, orar. Porque se você não fizer isso, entenda bem, você não vai conseguir permanecer. Ler a Bíblia hoje, meu irmão, e orar é o alimento para o teu espírito. É o alimento para a nova natureza que Deus colocou dentro de você. Por isso que é uma luta. Por isso que é uma luta. Olha para você ver que você não conseguiu ler a Bíblia comigo todo dia. E eu já estou quase um ano. Vai demorar muito para nós ler toda a Bíblia, porque, igual eu falei, eu estou lendo, mas eu estou explicando. Porque se nós fosse só ler, era fácil. Mas nós lemos, e aí eu te dou um entendimento, te dou uma palavra de conforto, às vezes, né? Uma palavra, igual eu falei, não é nada pesquisando. É a direção de Deus que vem na hora. Porque quando você alimenta o teu espírito, a tua vida vai ser a carta de Cristo. As pessoas vão ver a palavra de Deus através de você. Você não vai precisar falar. A tua vida será a carta. As pessoas vão ler. Elas vão lá e vão dizer como o fulano mudou. Olha a diferença no fulano, no Beltrano. As pessoas, você não vai precisar falar. Porque tem pessoa que fala e não faz. E tem pessoa que ela fica quieta e mostra. Que coisa linda, né? Porque no versículo 12 diz assim: nós, porém, não nos gloriamos sem medida, mas respeitamos o limite da defesa de ação que Deus nos demarcou, que se estende até vós. Porque não ultrapassamos os nossos limites, como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo. Versículo 15. Não nos gloriamos fora da medida, nos trapalhos alheios, e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação. 16. A fim de anunciar o Evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isto nos gloriarmos de coisa já realizada em campo alheio. 17. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor.
18. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor o louva. Tem muitas pessoas, às vezes, que elas querem o elogio dos homens. Elas querem que as pessoas reconheçam o que ela faz. Meu irmão, quem tem que reconhecer o que você faz é Deus, não as pessoas. Muitas vezes a empresa não vai te dar valor. Muitas vezes as pessoas não vão te dar valor. Mas Deus que está vendo, Ele vai te honrar. Porque a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. É isso que você não entende. Tem pessoa que fala assim, ninguém está vendo. Todo mundo não vê o que eu faço, o meu esforço, a minha dedicação. Meu irmão, minha irmã, Deus está vendo. Quem vai te honrar está vendo tudo que você tem enfrentado, tudo que você está passando. Mas para de querer reconhecimento das pessoas, senão você vai desanimar, hein? Tem pessoa que ela faz as coisas esperando reconhecimento humano. Reconhecimento, às vezes, das pessoas. E as pessoas, muitas vezes, só querem te usar. Só querem tirar proveito de você. Só querem que você produza. Se você não produzir, as pessoas, você não tem mais valor. Porque as pessoas te dão valor por aquilo que você faz, por aquilo que você tem. E Deus, por aquilo que você é. Lembra disso. Você vai ter valor por aquilo que você faz, pelo que você produz, pelo que você tem para muitas pessoas e lugares. E Deus, por aquilo que você é, interior, não por fora. Lembra aquela palavra que Samuel falou? O Senhor não vê como o homem vê. O homem olha o exterior e Deus o coração, ou seja, intenção. Tá bom? Eu quero orar por você que está desanimado, triste. Você que talvez ninguém está reconhecendo o que você faz. Poxa, a pessoa que ela cuida do filho, trabalha, mas ninguém reconhece, sabe? Isso dói na sua alma. Você se mata numa empresa, se dedica e aquele que é puxa-saco se dá sempre bem. E aí, você que trabalha, meu irmão, isso mata a tua alma, te dá tristeza. Poxa, ninguém reconhece, mas Deus está vendo, Ele vai te honrar. Você crê nisso? Oramos. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu repreendo agora todo o mal que está colocando tristeza nessa pessoa. Eu falo com pessoas agora, Pai, que não está sendo reconhecida. Ninguém está vendo, Pai, o que essa pessoa está fazendo, mas Deus está vendo. E eu determino que os humilhados sejam exaltados, que Deus vai mostrar, Deus vai levantar o teu nome diante das pessoas para que elas venham te enxergar. Pai, eu repreendo toda perseguição, todo desânimo, toda humilhação que essa pessoa tem passado. Em nome de Jesus, saia. Em nome de Jesus, saia. Receba a bênção de Deus sobre a tua vida. Porque eu determino que Deus vai te reconhecer. Eu determino que o Senhor será o teu pastor e nada te faltará. E ainda esse mês a tua bênção, a resposta que você quer vai chegar. Em nome de Jesus. E você diga amém. E diga graças a Deus. Que Deus abençoe, meus amados irmãos. Até amanhã, em nome de Jesus.